Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje então, como eu tinha comentado no vídeo de melhores livros de 2017, é pra falar sobre os quadrinhos mais legais que eu li em 2017. Eu resolvi fazer isso, porque eu acho que é a primeira vez que eu faço uma lista separada no canal. Com frequência tem quadrinhos que entram nos 10 melhores do ano e tal. Mas eu resolvi, eu acho que esse ano foi um ano talvez mais difícil pra mim chegar nos 10 livros e daí nos quadrinhos e tal. Eu achei melhor separar, então por isso. E tem algumas coisas bem legais. Acho que eu li alguns quadrinhos bem bons esse ano. Vamos lá, acho que o que eu mais gostei, assim, o que mais me impactou e o que mais me surpreendeu foi o Aqui, do Richard Maguire. Saiu pelo selo da Companhia das Letras, o Quadrinhos na Companhia. Ele é uma espécie de reflexão sobre o tempo, sobre o impacto do tempo na hora de montar uma narrativa e construir uma história. Então ele tem um formato todo diferentão, assim. Ele vai mostrando um mesmo espaço no mundo, e que é aqui, e vai mostrando coisas que aconteceram nesse espaço durante muitos anos. Eu acho que ele tem um jeito muito bonito de apresentar essas noções de tempo, de transformação, de mudança, de vida de pessoas, e como tudo isso tá tão junto, né? Como tudo isso é muito intrínseco. E é um quadrinho, enfim, é um quadrinho que eu recomendo mesmo, gente, pra todo mundo. E é aquele tipo de coisa que eu acho que tem muitas histórias que são histórias boas, que funcionam, fossem escritas ou fossem gráficas. Mas essa aqui é uma história que me parece que encontrou em sua linguagem a linguagem gráfica, assim. Eu achei incrível. É um quadrinho belíssimo, um trabalho maravilhoso. Outras coisas legais que eu li também. Eu li muita coisa que eu gostei da Nemo. Eu acho que se tivesse que escolher um selo ou uma editora, enfim, eu acho que a Nemo foi a que publicou coisas que eu mais gostei. Eu acabei escolhendo um entre vários quadrinhos bons. Eu acho que quando eu li foi um quadrinho assim que eu tinha gostado, mas que eu acho que eu só pensei mais sobre ele. Eu acho que ele cresceu em mim depois de um tempo da leitura. E eu acho que eu escolhi ele entre vários porque ele talvez tenha uma história que tem mais a ver com coisas que eu penso, com a qual eu me identifiquei mais. Esse aqui é o Deslocamento, um diário de viagem, da Lucy Kingsley. A Lucy vai contar a história verídica, assim, né, baseada na vida dela mesmo, de quando ela foi com os avós dela para um cruzeiro. Então os dois são bem velhinhos e foi um momento dela de pensar sobre várias coisas, sobre ela, sobre a família dela, sobre a história dela e coisas assim. Eu achei muito bonito, muito sensível, muito sincero nas partes ruins também e tal. E ela tem um jeito muito doce, assim, de apresentar a história, de coisas assim. Então eu acho que para quem se interessa por essas narrativas familiares, de relação com os avós e coisas do tipo, eu acho que é um quadrinho bem legal. Ele é uma história simples, mas ela consegue, eu acho, investigar bem esses pormenores, assim. Outro quadrinho que foi bem importante pra mim esse ano foi A Kiss Before You Go, Um Beijo Antes de Você Ir, que é um livro ilustrado do Danny Gregory. Não é exatamente um quadrinho, mas eu acho que entra numa noção assim de novela gráfica, livro gráfico e tal. O Danny Gregory é um ilustrador e ele perde a esposa dele, ela sofre um acidente e acaba falecendo. E ele vai fazer, aqui tem umas fotos deles, e ele vai fazer esse livro pra ela, então, depois da morte dela, sobre o processo de luto, sobre como que é estar com o filho deles, depois de tudo isso, como que é reencontrar a vida, né? Como que é achar essa vida que é diferente, que é de outra forma e tal. Então ele faz essas páginas todas diferentonas e cada uma tem uma cor, um tipo de ilustração, e tem o texto dele falando sobre essas experiências. O livro é dividido por mês, então também a gente vai acompanhando um pouco o processo assim, de mudança dele e tal. Um livro muito bonito, um livro muito triste. Eu queria muito que esse livro fosse publicado aqui, se alguém souber de alguma coisa, veja nos comentários, mas
Danny Gregory é um cara bem legal, ele tem vários livros sobre ilustração também, caso alguém tenha interesse, mas até onde eu saiba não tem nada em português. Bom, depois disso também tem o Sendero Luminoso, do Alfredo Vilar, Luiz Rossel e Jesus Cóssio, foi publicado pela Veneta. Esse quadrinho aqui vai contar a história de um grupo chamado Sendero Luminoso, que criou uma espécie de guerra civil quase no Peru entre 1980 e 1990. Então é um grupo que tinha ali suas demandas, digamos assim, e acreditava que a violência era um meio de conseguir essas coisas. Então eles atacavam muito a população, os camponeses e tal, para buscar certas coisas. É um quadrinho bem interessante, ele vai intercalando então, as historinhas em quadrinho mesmo relatam algum ocorrido, e existem alguns textos também intercalando essas historinhas que vão dando outros contextos, relatando outras histórias, explicando determinadas coisas que aconteciam. É uma história sobre a qual eu sabia muito pouco, porque parte dela aconteceu quando eu ainda não estava viva e parte quando eu era muito criança, então eu já tinha ouvido falar, mas eram coisas assim que eram muito vagas pra mim, né? E conhecer a história foi bem legal. Eu gosto muito de quadrinhos de não ficção também, eu acho que esse aqui é um exemplo muito bom de quadrinho de não ficção também. Então eu indico bastante. E por fim, eu acho que esse último não é muito uma surpresa pra ninguém, que eu ia colocar aqui, é o Sem Dó, da Luli Pena. Esse aqui foi publicado pela Todavia. A Luli é uma quadrinista, né, uma ilustradora, quadrinista aqui do Brasil. Ela faz esse quadrinho maravilhoso, com uma linguagem muito própria. Ela tem essa história nos anos 20 em São Paulo, rodando a história de personagens mulheres, principalmente, e coisas que aconteciam com mulheres sem dó nenhuma, e como era a vida nesse período, né? O que é tão diferente ainda do nosso período. A história é muito boa, a história que ela conta, mas mais do que tudo também o jeito que ela conta, a linguagem que ela encontra, é tudo muito bonito e tudo combina muito, assim, é uma obra muito coerente, muito certinha, muito legal nesse sentido. E eu acho que ela tem uma capacidade de enquadramento muito bonita, assim, o que ela mostra na imagem é muito bonito. E outra coisa que eu gosto muito é o que ela conta e o jeito que ela conta, nem tudo é tão explícito, ela tem um jeito de ser sutil no desenho e na linguagem que me surpreendeu muito encontrar, assim, eu fiquei bem surpresa com esse quadrinho. Bom, pessoal, é isso. Esses foram os 5 quadrinhos mais legais que eu li em 2017. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me avisem caso já tenham lido alguma dessas coisas, o que vocês acharam, ou quais foram os quadrinhos mais legais que vocês leram no último ano. E até mais. Tchau, tchau.